Bom, olá a todos os colegas do PIBID, da UFMS e de outras instituições. O objetivo dessa conversa nossa é socializar as experiências que nós tivemos no Uruguai, na cidade de Montevidéu, no final do mês de maio, por conta de um intercâmbio da Organização dos Estados Ibero-Americanos. O intercâmbio do qual nós participamos integrou duas redes de colaboração estimuladas pela Organização dos Estados Americanos. Uma é a rede de educação inclusiva e outra é a rede que trata das questões de direitos humanos. Quem esteve nessa visita por parte do Brasil fomos nós, eu, a professora Jacira, do PIBID da UFMS, um professor da área de filosofia, o professor Luiz, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da PUC do Rio de Janeiro, professor supervisor da área de filosofia, e uma professora da rede pública do Estado de São Paulo, que é diretora de uma escola de educação infantil. Como eu disse, o objetivo dessa visita era a troca de experiências e que nós analisássemos o sistema de ensino do Uruguai e as diferentes iniciativas nessas duas áreas, a educação inclusiva e dos direitos humanos, que são promovidos atualmente no Uruguai. O primeiro ponto que me chamou muito a atenção é a profunda integração do sistema de ensino no Uruguai com um projeto de construção de país. Como nós sabemos, os países do Cone Sul da América Latina, principalmente o Uruguai, Argentina, Brasil e Chile, foram países que passaram por processos ditatoriais ao longo dos anos 60, 70 e somente nos anos 80 voltaram a uma trilha democrática. Isso é muito forte no Uruguai. A ideia central do sistema de ensino do Uruguai é a preparação de pessoas que têm uma profunda consciência das questões ligadas aos direitos humanos e aos direitos em geral. E o sistema de ensino todo é orientado para que essa concepção de país, um país democrático, com base nos direitos dos cidadãos, seja realmente efetiva. O sistema de ensino no Uruguai ele tem uma estrutura que é diferente da nossa. Ao contrário do Brasil, no qual nós temos um sistema federativo, no qual a União, os estados, os municípios têm atribuições diferentes, o Estado uruguaio ele é um Estado único. Ele não tem, apesar de ter departamentos, mas todo o sistema de ensino ele é regulado por um único organismo. Diferentemente do Brasil, no qual nós temos o MEC e a Secretaria de Educação estaduais e municipais, a gestão, a orientação, a implantação de políticas no Uruguai na área de ensino, ela é realizada por uma agência autônoma, chamada ANEP, Agência Nacional de Educação Pública. Embora no Uruguai eles tenham também um Ministério da Educação, o Ministério da Educação ele tem uma atuação mais política de articulador junto ao Congresso Nacional Uruguaio e aos outros agentes que lidam com a educação. Então, além da ANEP, que lida com a educação básica, há também a Universidade Nacional da República do Uruguai, que cuida da formação em nível universitário das diversas carreiras, que também é uma entidade autônoma em relação ao Ministério da Educação. A ANEP ela é organizada na forma de conselhos. Então, existem conselhos para a educação fundamental, conselhos para o ensino, que nós chamaríamos de ensino médio, e o conselho para a formação de professores. Esse é um ponto importante que diferencia a experiência uruguaia da nossa. No Uruguai, a formação de professores, embora seja considerada uma formação terciária, ela não é considerada uma formação universitária. Então, a ANEP é, ao mesmo tempo, a gestora de todo o sistema de ensino e também o agente formador dos professores para o sistema de ensino do Uruguai. A educação básica uruguaia é dividida em dois ciclos. Um ciclo de 6 anos, que seriam os primeiros 6 anos do nosso ensino fundamental, e um ciclo secundário, 6 anos também, dividido em duas etapas. Um secundário básico, primeiros, segundo e terceiros anos, e um secundário profissionalizante, que seriam os 4º, 5º e 6º anos. Esse primeiro ciclo de educação secundária corresponderia aos nossos 3 anos finais do ensino fundamental, os nossos 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental. A educação secundária ela pode ser de 2 tipos. O primeiro tipo é uma educação secundária voltada para a preparação para uma carreira universitária. E o segundo
é uma educação secundária que é voltada para a formação tecnológica. Ou seja, toda a formação de técnicos no Uruguai, ela se dá no nível do segundo ciclo, na chamada Universidade Tecnológica. Essa escola tecnológica, que corresponderia aos nossos institutos federais de tecnologia, que estão sendo implantados no Brasil todo, eles têm diversos tipos de carreiras possíveis e diversas modalidades de ensino. Chama muita atenção a preocupação no nível secundário com a recuperação de alunos que saíram do sistema, sem que tivessem uma formação adequada. Então, hoje existe no Uruguai um esforço muito grande por meio de vários programas que visam trazer de volta à escola esses alunos que saíram da educação secundária. Então, eles, por exemplo, têm cursos de formação profissional básica, que não chegam a ser um curso de 3 anos, são cursos de 1, 2 anos, mas que tem por objetivo trazer de volta aquele estudante que saiu da educação secundária para que ele retome, que ele termine pelo menos uma formação profissional básica, que embora não qualifique como técnico, será uma primeira experiência, um primeiro contato desse aluno, desse adolescente, com uma possível futura carreira. Até bem pouco tempo, no Uruguai, a educação fundamental era obrigatória. Recentemente, eles estenderam a obrigatoriedade até o final do primeiro ciclo do secundário, ou seja, os primeiros 3 anos do curso secundário. Os professores no Uruguai do ensino fundamental, eles todos têm que ter obrigatoriamente formação terciária na área de atuação, são chamados maestros. Então, o maestro no Uruguai seria aquele professor que trabalha de 1 a 6. Este professor ele vai ser formado nos institutos de formação de professores do Uruguai, também dentro do sistema ANEP, não é curso universitário, voltamos a lembrar. Já os professores do secundário, que são chamados de professores e não maestros, esses, em princípio, são formados pelos institutos de formação de professores, mas também profissionais liberais de outras áreas atuam como professores na educação secundária num processo muito semelhante ao que nós temos no Brasil em diversas áreas, nas quais os diferentes sistemas de ensino contratam profissionais de outras áreas para ministrarem aulas de disciplinas como física, química, biologia, língua portuguesa e assim por diante. Há uma grande discussão no Uruguai hoje sobre a questão da formação desse professor para o nível secundário. E também uma discussão se a formação de professores em geral ela vai ser mantida nos institutos de formação, dando uma formação terciária, ou se ela vai passar a ser uma formação, uma carreira universitária. Um dos problemas que o sistema uruguaio tem, que nós também enfrentamos aqui no Brasil, são as transições entre os diferentes níveis de ensino. Então, um problema muito sério que eles têm, depois a Jacira vai falar sobre uma iniciativa que eles tiveram para minimizar esse problema, é a passagem do ensino fundamental para o ensino secundário. No ensino fundamental, eles têm, como nós temos aqui até o 5º ano, um único professor para ministrar todas as disciplinas. Quando eles passam para o secundário, eles passam a ter vários professores em várias disciplinas, novas metodologias de ensino, novas expectativas em relação à postura dos alunos e à capacidade de trabalho autônomo dos alunos. Isso tem se mostrado um choque muito grande para esses alunos que levam a uma taxa de abandono do secundário muito grande. Então, esse é um problema que eles têm atuado, têm elaborado diversas propostas para a superação desse problema, principalmente na passagem do fundamental para o básico. Acho que agora a Jacira podia falar um pouco sobre o Plano de Trânsito, que é um programa, digamos assim, menino dos olhos da ANEP. Foi muito curioso a apresentação desse programa, primeiro porque nessa viagem, em média, nós visitamos 4 instituições por dia, e na instituição onde há o plano de trânsito, preparando então para a escola secundária, da primária para a secundária, nós vimos ali professores dispostos a trabalhar no contraturno, com alunos, preparando-os para o ingresso, incentivando para que permaneçam, evitando evasão. E, além disso, um comprometimento desses professores do plano trânsito
com a vida familiar deste aluno. Então, esses professores, ao apresentarem o plano, eles demonstraram também a preocupação de que a família seja um aliado da escola para que o aluno possa permanecer na escola secundária. Ou seja, principalmente crianças das classes populares, que, em geral, depois de terminar a escola primária, vão para o mercado de trabalho informal. Esses professores visitam suas famílias, ouvem as demandas dessa família. Quer dizer, não há recursos, grandes investimentos, mas há uma tentativa de aproximar a escola da família. Quer dizer, isso foi um elemento significativo dessa viagem, ao observarmos como as famílias participam dentro das escolas, como elas são chamadas, que espaço elas têm. O que nos contaram é que essa já é uma tradição do Uruguai e que ao longo dos anos isso vem sendo mantido, essa aproximação família e escolas. Eu gostaria de destacar também a forma como ex-alunos são chamados para a escola novamente. Nós visitamos um liceu da escola secundária, no qual os ex-alunos participam ativamente na escola, quer dizer, buscando a integração, buscando a permanência dos alunos que estão ali. Foi uma atividade dinâmica com a equipe de professores, nós éramos 10 representantes de 10 países estavam representados nessa ação, pessoas ligadas a direitos humanos, à inclusão, e essa foi uma amostra da inclusão, quer dizer, as pertenças que são criadas com estes alunos, no sentido de valorizar a escola secundária. Quando eles vão para o bachillerato, eles ainda têm esse vínculo com a escola. Nesse liceu a gente pôde presenciar isso. E isso envolve não apenas o aspecto social, mas o aspecto formativo também. As atividades, as dinâmicas que foram desenvolvidas ali, elas também visavam essa questão do conteúdo, de como que o aluno pode, então, criar vínculos com essa escola, e aí você tem uma outra configuração de escola básica. Você tem uma escola em que ela é realmente voltada para a comunidade, para a família, para os ex-alunos, algo que, excepcionalmente, nós encontramos na realidade brasileira. Isso é verdade e chamou muita atenção nesses relatos todos a importância social do professor no Uruguai. Principalmente do maestro, que é aquele professor de ensino primário, do ensino fundamental, de primeiro a sexto ano do ensino fundamental. É interessante que eles mantenham a tradição do avental branco. O avental branco ainda é o símbolo do professor, e uma dessas visitas que nós fizemos numa zona extremamente sensível, bairros nos quais o Estado está ausente em muitas dimensões. Eles nos contavam que há regiões das cidades em que a polícia tem dificuldade para entrar, mas que o maestro, com o seu avental branco, tem trânsito livre, porque a comunidade reconhece no professor ainda um agente de transformação, uma pessoa que pode levar aqueles alunos a superarem aquela situação de exclusão e assim por diante. Uma coisa importante no sistema uruguaio também, que vale a pena ressaltar, é que ele é um sistema supervisionado. O Uruguai ainda mantém a estrutura de inspetores regionais. Então nós temos diversas escolas numa região, tanto primárias como os liceus, são as escolas secundárias, ou as unidades da universidade tecnológica, que em realidade é um instituto federal, uma escola de nível médio. Existe a figura do supervisor e existe uma inspetoria geral do sistema de ensino. Então a ANEP, ao mesmo tempo que ela promove, ela fiscaliza o sistema de ensino. Essa figura do inspetor no sistema uruguaio é uma figura mista de alguém que vai à escola para verificar se as ações que a escola tem que desenvolver estão sendo desenvolvidas, mas ele também tem um papel de um conselheiro, de alguém que vai sugerir estratégias, vai ajudar a escola a mobilizar recursos para que as ações da escola sejam completamente desenvolvidas em benefício da comunidade. E essa ligação da escola no Uruguai com a comunidade é uma característica que ficou muito marcada em todas as pessoas que estavam lá.
A Jacira citou 10 países, acho que seria interessante nominá-los. Estavam lá representantes do Brasil, 4 representantes do Brasil, uma representante da Argentina, uma representante do Chile, 4 representantes do Equador, uma representante da Colômbia, um representante de Costa Rica e um representante de Cuba. E 3 colegas da Espanha. E 3 colegas da América Latina e mais colegas da Espanha. Eram 2 colegas da Espanha, em realidade eram 2 colegas, uma diretora de um conservatório musical na cidade de Valência e um diretor de uma escola na cidade de Santander, e ao longo do processo um representante do conselho, que seria o equivalente à nossa Assembleia Legislativa, né, da região de Valência, se juntou ao grupo, embora a agenda dele fosse paralela a nós, mas em vários momentos ele interagiu conosco e participou de algumas atividades desenvolvidas pelo grupo. Dentre as escolas que nós visitamos escolas, liceus de formação geral, nós visitamos uma escola rural, que tinha por objetivo dar formação para estudantes oriundos da área rural, uma escola tecnológica voltada para, 2 escolas tecnológicas, bem na verdade, voltadas para a parte mais de tecnologia, mecânica de automóveis, gastronomia, enfim, essas profissões mais urbanas. Vale ressaltar que nós visitamos uma escola de inclusão, crianças com deficiências cognitivas, e que essa escola tem um vínculo com a formação profissional. Essas crianças, inclusive, prepararam a alimentação, serviram de uma escola de gastronomia, elas serviram a refeição para o grupo, houve uma interação, nós pudemos conversamos com vários deles, com os professores, foi interessante para a gente conhecer como é que eles têm operado na questão da inclusão. Essa questão da inclusão é uma preocupação que nós trouxemos do Uruguai, porque no sistema uruguaio se parte da ideia que todos têm direito de serem incluídos, todos têm direito à educação. Então, se eu tenho uma pessoa com deficiência cognitiva, o sistema se pergunta o que essa pessoa tem que ela pode explorar, em que dimensão ela pode se desenvolver. Eles não ficam olhando para o que ela tem de deficiência, eles ficam olhando para aquilo que ela não é deficiente e o que pode ser explorado nesse campo, favorecendo a inclusão. E essa é uma preocupação que nós trouxemos, nós conversamos no Uruguai. Quando nós pensamos no PIBID, a pergunta que eu trago é: até que ponto nós estamos formando professores para trabalhar a inclusão nessa dimensão? Então, nós temos, na minha opinião, que começar a trabalhar dentro do nosso grupo PIBID do FMS, e acredito que em outros projetos, a formação do professor inclusivo. Que é aquele professor que vai preparado para a sala de aula para olhar as diferentes situações, não só a situação da pessoa com deficiência, seja deficiência física, seja deficiência cognitiva, mas também olhar para aquele aluno que vem de uma situação de extrema vulnerabilidade, como a que nós temos no Brasil. A grande maioria das escolas públicas são alunos que vêm de situações de vulnerabilidade, seja uma vulnerabilidade econômica, seja uma vulnerabilidade social, uma família desestruturada muitas vezes, um ambiente social deteriorado, no qual o poder público está ausente. Então, esse sujeito, ele é objeto também da inclusão. Então, nós temos que começar a pensar em formar futuros professores que olhem para esses alunos a partir da perspectiva da inclusão, da perspectiva da educação como um direito que ele tem, e que a escola tem que se mobilizar, tem que mobilizar os seus recursos, o Estado em geral tem que mobilizar os seus recursos para que esse indivíduo consiga desenvolver seu potencial, saia daquela situação de vulnerabilidade. Isso vale para todos os níveis de ensino, isso vale para a nossa universidade, onde essa questão da inclusão é uma questão premente, por exemplo. Apesar de nós termos a lei das cotas, a inclusão ela não se esgota no acesso, mas ela passa por se criar condições de permanência. Essas condições de permanência são condições que envolvem não só aspectos socioeconômicos, as bolsas, diferentes bolsas que se tem, o fornecimento de kits em cursos mais caros, mas também passa
por levar a questão da inclusão para dentro dos nossos projetos pedagógicos de curso, nos darmos conta que o público que nós estamos recebendo muitas vezes são pessoas que vêm dessas diferentes situações de vulnerabilidade e que têm direito ao ensino superior e de permanecerem no ensino superior. Então isso vale para a nossa universidade, vale para a escola para a qual nós estamos formando os nossos futuros alunos, né? A questão dos direitos humanos também me parece que é uma questão que nós temos que trazer para o centro das nossas discussões dentro da nossa formação dos futuros professores. Nós temos que formar professores que acreditem nos direitos humanos, que trabalhem os direitos humanos com seus alunos e olhem o conjunto de direitos que o cidadão tem e trabalhem para que esse conjunto de direitos que o cidadão tem, ele seja realmente efetivado, não fique somente no papel, como a gente diz no Brasil, né? Então, uma das ideias que nós trouxemos do Uruguai, que nós estamos começando a desenvolver aqui no FMS, é a ideia de um projeto que provisoriamente recebeu o nome de Projeto Memória Recente, que é começar a trabalhar dentro da própria instituição universitária a questão dos direitos humanos, a partir do debate sobre o que foi a ditadura, o que foi a violação dos direitos humanos na ditadura, o que foi essa história, né, que hoje, nos estudantes que nós temos na universidade, a grande maioria desconhece. E quem não conhece o seu passado está condenado a cometer os mesmos erros do passado e a repetir as mesmas coisas e ser levado às mesmas situações que aconteceram no passado. Sobre a formação docente, nós estivemos num instituto de formação docente e o que nós observamos é que há uma dificuldade, e essa é uma reivindicação então deles, em relação à formação do ensino com a pesquisa, né, que hoje é ausente. Então nós vimos ali uma tentativa de iniciar grupos de pesquisa, de que a docência seja contemplada na relação ensino e pesquisa, algo que está nesse momento dissociado na formação desses professores. Há também, por parte então da formação de professores, vários programas com bolsas, como as bolsas que nós temos aqui na nossa universidade, ligadas à alimentação, ao transporte, que facilitam então a permanência, o incentivo para que jovens venham a ser professor. Nós observamos também que o professor no Uruguai, ele é um professor politizado. Nós nos deparamos com uma semana de greve, né? Um professor hoje do nível primário e secundário, ele está na faixa de 800 a $1.000, né? Mas o custo de vida uruguaio é alto, né, para os padrões, né, colegas de países que estavam ali representados, como Chile, Argentina, né, no Paraguai, né, assustados com o valor, né, encontrado ali na realidade do Uruguai. Então essa também é uma questão que nos chamou muita atenção, essa politização, esse envolvimento e esse engajamento do professor na reivindicação dos seus direitos. Isso é central no sistema. Lembra que eu falei no início que eles têm um sistema de ensino que é voltado a um projeto de país. Os professores com os quais nós interagimos, os professores da educação básica com os quais nós interagimos, estão muito ligados nesse projeto. Tem um compromisso muito forte com esse projeto de país democrático, de país que parte de uma perspectiva de direitos, né? De trabalhar a questão dos direitos humanos, de trabalhar a questão da inclusão do ponto de vista político. Esse é um traço muito forte, mas muito forte mesmo. Nós ficamos impressionados com as escolas que nós fomos, com os professores, conversas informais, ou seja, não era nada pronto, um discurso pronto que tinha sido ensaiado, mas nas conversas com esses professores, pequenos grupos, e isso aparece muito forte, essa profunda ligação de natureza ideológica entre o projeto de país e o corpo de professores, né? Talvez a independência que a ANEP tem, essa autonomia que a ANEP tem em relação ao Ministério da Educação, por sendo uma agência autônoma, essa agência ela é governada por um conselho superior. 5 representantes. Exatamente, que tem 3 representantes indicados pelo governo, mais 2 que são eleitos pelos professores da ANEP. Isso se repete nos diferentes conselhos que regulam os diferentes níveis da ANEP. Então, talvez até por conta disso, o engajamento
né, dos professores com o sistema, no sentido de dizer, esse sistema de ensino é nosso, é um sistema da sociedade, ele não é do governo, ele não é deste governo ou daquele, mas ele é nosso, ele é um projeto, está a serviço de um projeto de sociedade. Isso foi uma coisa que chamou muita atenção, tanto minha, quanto da CIP, quanto de todas as pessoas que estavam lá. É uma coisa que dificilmente nós encontramos no Brasil, esse nível de politização, de engajamento, de compromisso do professor com um projeto de nação e com uma educação que está a serviço desse projeto de nação. E os direitos humanos, ele entra como um tema transversal. Nós tivemos uma das visitas a um liceu, um laboratório de informática, e nos apresentaram alguns dos projetos desenvolvidos com os adolescentes. Então, uma professora desenvolve uma figura tridimensional, né? E os alunos ali, então, eles representam, né, como os direitos humanos podem ser trabalhados em conteúdos que não necessariamente são aqueles conteúdos que a gente imagina da área de humanas, né? Então, essa transversalidade, ela está presente, né? E ao verificarmos e assistirmos às apresentações desse projeto, a gente pode ver na criação, né, que isso acontece do ponto de vista digital, mas a temática de direitos humanos presente aí. Por exemplo, um dos projetos, que foi o projeto ganhador dessa atividade, né, que foi considerado o melhor, o professor de matemática trabalhou filmes sólidos geométricos. E a partir então desses sólidos geométricos, os alunos tinham que projetar uma escultura, né, que tratasse da questão dos direitos humanos. Então a escultura ganhadora foi uma escultura que associava um cubo, né, um cone, uma base hexagonal, com um sinal de pare na face, né, indicando que a individualidade dele, que seria representada pelo cubo, né, não deveria ser invadido pelo Estado, por quem quer que fosse. Então, é um exemplo do que é interdisciplinaridade, do que é realmente ter um eixo norteador do sistema de ensino. Chamou muita atenção da gente. Alguma coisa? Não tem esquecido? Não? Eu acho que não. Bom, qualquer outra informação que vocês queiram, vocês podem nos contactar, todos têm o nosso e-mail, né? Então, essa foi a nossa experiência no Uruguai.